Olá! A Constituição Federal garante que a educação é um direito de todos, mas a gente sabe que na prática, para este direito estar assegurado, é preciso que as famílias quebrem muitas barreiras, principalmente quando os filhos têm algum tipo de deficiência, transtornos globais, altas habilidades ou superdotação. E é por isso que hoje o programa discute a educação inclusiva na cidade de São Paulo. E aqui no estúdio, o vereador Celso Gianazzi, do PSOL, nós recebemos também a educadora Viviane Lemos e a assistente social Maria Dias. Ambas são mães de crianças com deficiência. Bom, queria já agradecer a presença de todos vocês e começar o programa fazendo a mesma pergunta para vocês três. O que para cada um de vocês significa educação inclusiva? Quem gostaria de começar? Maria. Vamos lá, Maria. Bom, a criança quando entra na escola e ela convive com as diferenças, né? Isso é importante para ela conviver com as diferenças. Para a criança que tem deficiência, a escola é o espaço onde ela vai aprender copiando, né? Vai ter sua referência, as referências, então ela aprende copiando. Então é importante por isso. A criança vai desenvolver suas habilidades, mas convivendo com os diferentes, né? Ok. Para tornar uma sociedade mais inclusiva. Tá certo. Viviane. Para mim, antes de perguntar o que é educação inclusiva, a gente tem que perguntar o que é educação, né? O que é educar, o que é o ato do educar o aluno, né? Linkar essa educação global, holística e colocar a inclusão como um propósito horizontal e analisar todas as diferenças singulares de todos os seres humanos. Então, o que é educar? Qual é o papel do educador? Qual é o papel da família? Então a gente tem que refletir um pouquinho mais além do que a inclusão, porque a inclusão é consequência de todo esse processo do educar. Essa é a minha leitura sobre educação inclusiva, que antes de entrar nesse conceito da inclusão, entrar no conceito do educar, né, e um pouquinho mais além. Porque quando a gente entra no educar global, a gente tem que entender que a gente tem que incluir a todos igualmente. Para o senhor, vereador. É muito importante. Importante também, é de uma felicidade enorme, ter duas mães, né, que sabem exatamente o que é e vivem na pele, né, a educação inclusiva aqui no município de São Paulo. Então, a gente fala muito em educação inclusiva, a parte social, quando fala em inclusão, ter o convívio social, a acessibilidade aos equipamentos, né, do mobiliário escolar, do currículo, ter acesso pleno ao currículo escolar e ter a vivência da escola como um todo, né, amparando e acolhendo as pessoas com deficiência. Isso é inclusão de verdade, né? Então a gente luta por isso. Eu queria saber um pouquinho da experiência de vocês, tanto da Viviane quanto da Maria, que tem filhos com deficiência. Vamos começar pela Viviane, então. Viviane, queria que você contasse um pouquinho pra gente, fala um pouquinho sobre o seu filho e da sua experiência. O Raul, ele tem identidade autista, né? A sociedade lê ele como não normativo, porque a sociedade normaliza o comportamento do ser humano, né? Essa sociedade coloca o que é normal, o que é anormal. Então o Raul, ele tem essa identidade humana, autista, ele é uma criança autista, ele tem 8 anos de idade, e eu vivencio o autismo dele desde os 2 anos, né? O Raul, ele não era verbal, ele desenvolveu essa linguagem verbalizada de forma limitada, né? E a minha vivência com ele sempre foi muito lúdica, através do brincar livre. A gente trabalhava a linguagem do brincar, porque o brincar também faz parte da construção do processo educacional da criança. Então trabalhava muito a linguagem do brincar livre. Então ele foi uma criança que ele brincou livremente, né? E quando ele foi incluído dentro da escola, eu aprendi a construir a minha militância pela inclusão do Raul na minha vivência pessoal mesmo. Sim. Sabe? Quais foram as principais dificuldades que você teve nesse processo da inclusão dele na escola, na educação? Primeiro porque quando a gente fala de autismo, a gente não entende o autismo como um direito humano, a gente entende o autismo como um transtorno global do desenvolvimento. A minha leitura sobre autismo é uma leitura do movimento pela neurodiversidade, né? Então o meu entendimento não só do autismo, mas da paralisia cerebral, do Down, é uma identidade humana singular dessas pessoas. Então não existe um autismo, existem autismo, formas singulares de ler o mundo.
Então, no caso do Raul, o primeiro empecilho que eu encontrei foi esse, né? Porque ele foi colocado, porque a educação, nós vivemos esse modelo educacional milenar. Né? Ele não evolui, passam-se 500 anos e a forma de educar permanece a mesma. Cataloga, separa, é uma peneira, né? Então, quando chega um aluno com diferenças físicas, com diferenças intelectuais, com diferenças neurológicas, enfim, cognitivas, a escola, a estrutura da escola não está apta para receber, porque não entende essas diferenças, né? A gente já vem de uma cultura que já é sucateada. A nossa formação acadêmica como professor, como estudante mesmo, como mãe, como pai, já é sucateado. Então, assim, a gente não tem essa leitura de mundo, né? A gente tem uma leitura positivista, que é aquela leitura que é passada daquela educação, que estamos aqui, tem que produzir, apertar parafuso para o Estado, manter, né? A educação produtiva, a educação que mecaniza, que prepara para o mercado de trabalho. Então, por isso que aquela pergunta que você perguntou no começo, né? Por quê? Tem que mudar todo o modelo político de educação. E foi isso que eu encontrei. O meu filho, ele é autista, ele é capacitíssimo, ele não vai conseguir produzir intelectualmente dentro da escola. Esse foi o maior empecilho, o desenvolvimento intelectual do meu filho. Como que ficaria esse desenvolvimento? Será que ele ficaria separado das outras crianças? Será que ele teria o mesmo processo de aprendizagem? Como fazer isso? Foi essa a barreira principal. É o capacitismo que a estrutura educacional coloca em toda criança singular. Assim. Maria, explica pra gente a sua experiência com seu filho. O Gabriel, eu tive medo de colocar ele na escola, né? Pelas experiências que me contavam, né? A escola hoje tem uma estrutura de sala muito cheia para atender a criança com deficiência. Então, você tira a criança do conforto da sua casa e colocar numa sala de aula com um professor e 35 alunos. Então, eu fiquei com medo. E seu filho tem quantos anos? Qual que é a deficiência? Meu filho, o Gabriel tem paralisia cerebral, ele tem 10 anos. Tá. É cadeirante não verbal. Tá. Então, uma primeira barreira eles não sabem, a escola não sabe como meu filho se comunica. Né? O professor não tem essa formação para entender e se comunicar com ele. Então, a gente não tem essa capacitação também. Não tem ainda. Então, existe essa barreira de comunicação. Então, meu medo é que, realmente, como a Viviane falou, é que ele ficasse no cantinho da escola, né, sem estimulação, porque ele vai para a escola tem a função. Muitos falam que a escola é importante para a criança, para ela socializar, mas socialização é apenas um papel da escola. O outro é formar, né, a pessoa. E descobrir, trabalhar suas potencialidades, né, desenvolver ele ali no que ele é capaz de fazer da maneira dele, né, criando materiais adaptados, mas isso começa na formação do professor, né, na formação da equipe escolar, né. Sem essa capacitação, a gente não inclui, né? A gente exclui a criança ali naquele universo da escola, mas ele está excluído, porque ele não tem material adaptado, currículo adaptado, e vai só passando de ano, mas ele não consegue absorver aquilo porque ele está num mundo e as outras crianças no outro, né? Então, essa é a principal barreira. Como é que fica essa questão, né, vereador? Porque a gente tem, na teoria, leis que dizem, que incentivam aí a inclusão, mas na prática o que a gente vê muitas vezes é até o contrário disso. A gente tem, inclusive, o decreto, né, que é o 57.379, que fala sobre educação inclusiva. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho até sobre esse decreto. O decreto ele está em vigência, né? Mas ele tem pouca praticidade, não, a efetividade é baixíssima, porque o município não coloca profissionais suficientes para dar conta das demandas, né? Então, não há o olhar, embora estejamos aqui falando no município de São Paulo, né, maior cidade da América Latina, ainda não um olhar de uma política pública voltada para a inclusão, né? Como a própria Maria falou, nós temos hoje na sala de aula um professor para 35 alunos, né? Então
cuidar de 35 alunos realmente não tem condições. Então, a gente, inclusive, aqui no mandato, nós fizemos a proposta de um projeto de lei para diminuir o número de alunos por sala de aula, quando a sala tem um aluno com deficiência ou 2 alunos com deficiência, diminuir esse número para que seja possível fazer de fato um acompanhamento, não só sobre o aspecto social, da integração social, mas do aspecto pedagógico também, que é vital, é importantíssimo. E as escolas aqui no município de São Paulo, elas não estão, a grande maioria, não estão preparadas, né, para receber pessoas com deficiência, através do seu mobiliário, dos brinquedos disponibilizados, né, do próprio equipamento, da própria escola, né, que não tem acessibilidade suficiente. Então, a gente vive na prática as leis que estão colocadas, algumas ainda deficitárias, né, e a prática usual que a administração pública coloca em dia, né, então não tratando a acessibilidade como algo paralelo, algo marginal. Então, a gente precisa melhorar muito nesse aspecto aí. Quais as principais barreiras que vocês percebem na prática? O que seria o emergencial para ter essa mudança, para ter essa inclusão? Existem muitas leis, né, como o Celso falou, mas o executivo não cumpre as leis, né? Então começa pela gestão, né, da Secretaria Municipal de Ensino. Eles criam essas barreiras. Existe a lei do ensino inclusivo colaborativo, que é lei, só que a criança trabalha, eles só estimulam a criança no contraturno escolar. Então essa é uma barreira, né? O professor no contraturno, muitas vezes ele trabalha só no período que a criança não estuda, né, no contraturno, né? E ele não é estimulado, muitas vezes a professora de sala não conhece esse aluno, porque ele está no outro turno, né? Quem atende a criança no contraturno é um outro profissional. Então, eu sou super a favor desse ensino colaborativo, do professor de inclusão dentro da sala de aula, para atender as necessidades, montar currículo, montar material para estimular aquela criança dentro da sala de aula. Quer dizer, um professor mais de um professor dentro da... É um professor especialista, além do professor de sala, um especialista que faz esse trabalho dentro da sala de aula. Porque hoje ele já faz esse trabalho no contraturno. Sim. Né? Mas a lei garante que também tenha que ter esse colaborativo, ensino colaborativo. Tá certo. Bom, a gente vai precisar fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente continua aqui com o nosso debate. Nós voltamos já. Estamos de volta. O programa de hoje discute o direito à educação inclusiva na cidade de São Paulo. E aqui com a gente estão o vereador do PSOL, Celso Gianazzi, a educadora Viviane Lemos e a assistente social Maria Dias. Vereador, tudo isso que a gente está falando, de tudo isso que a gente precisa para ter de fato uma educação inclusiva, depende, claro, de recursos financeiros, que a gente sabe que está cada vez mais complicada a situação, não só no município de São Paulo, como no país inteiro. Como lidar com essa questão? Isso é importante. Eu só queria fazer um gancho, voltando ao que a Viviane falou, e a Maria também citou isso, do ativismo das mães, né? São mães que se dedicam, que acompanham, que nem todas as mães têm condições de fazer isso, né? De acompanhar, de discutir na sua escola, na sua delegacia, condições tanto físicas como pedagógicas, né? Para os alunos com deficiência. Então, elas fazem muito bem isso, mas a gente vive numa ilha de excelência aqui de algumas escolas que têm essa possibilidade. Então, isso é muito raro, né, no município de São Paulo. E para que a gente tenha mais isso, mais condições, mais escolas, é óbvio, a gente tem que brigar. A LDO vai chegar aqui na Câmara Municipal e a gente tem que brigar para que o orçamento seja aumentado nessa área, né? O prefeito veja essa necessidade, né, sensibilidade de olhar para essa área e a gente brigar por mais recursos para que profissionais sejam alocados, imóveis, escolas com acessibilidade total mesmo, seja incluída aqui no plano de educação no município. Nós, inclusive, agora há pouco nós fizemos uma plenária aqui das pessoas com deficiência. Assim, são relatos inacreditáveis, né? Porque coisas simples que não são realizadas nem no âmbito da escola, no âmbito geral da cidade como um todo,
por exemplo, crianças cadeirantes, né? Cadeirantes que vão fazer o exame oftalmológico e eles não podem sair da cadeira, eles não têm um equipamento próprio para fazer os seus exames, então eles ficam sem um exame oftalmológico e isso vai encadeando um processo do comprometimento até o seu aprendizado na escola. Então, são coisas simples, né, que a gente vê. Na cidade de São Paulo, a gente não tem equipamentos que suportem essa política pública voltada para a inclusão. Então, o orçamento, com certeza, a gente vai brigar para que ele seja aumentado nessa área. Perguntei para a Viviane, pergunto agora para a Maria. Qual que é a situação de momento com o seu filho nessa questão da educação inclusiva? Eu estou também numa escola bem diferenciada, né? A MF Milo Fernandes. Eles fazem um acolhimento muito legal com as famílias lá. E tem uma fila enorme de crianças que querem ir para essa escola, né? Mas aí eu me pergunto, né? Ela tem um modelo tão legal que deveria ser modelo para todas as escolas, né? E o que não acontece, as escolas do entorno têm barreira física, né? Não tem acessibilidade nos prédios. O professor fala que não tem preparo, mas por conta da estrutura que vem da SME. As propostas que eu levo, porque eu conheço as demandas do meu filho, ele tem os terapeutas que atendem ele fora da escola, no contraturno, eu levo para a escola, né? E a escola aceita isso muito bem, né? Porque o Cefai tem uma equipe, né, que visita a escola, mas a demanda é muito grande, então precisa aumentar, né, essa equipe do Cefai, pensar muito bem na capacitação dos professores, capacitação continuada, né? E reforçar essa equipe do Cefai, porque existe uma equipe, existe um modelo legal que funciona para onde eles conseguem chegar, né? Então precisa ampliar essa equipe do Cefai, né? Que dá esse suporte para a escola, né? Então, infelizmente ou felizmente, a escola que o meu filho está tem uma estrutura legal, a escola municipal tem uma estrutura legal, mas a maioria não tem mesmo. Eu recebo relatos diariamente de famílias, de mães que para fazer o desfraude da criança, a escola fala que não tem AVE para ajudar nesse desfraude, né, para cuidar da autonomia da criança. Para conseguir o cuidador tem que judicializar, porque a SME não disponibiliza, a DRE fala que não tem esse profissional, né, para atender toda a demanda. Meu filho tem o estagiário desde o primeiro ano, porque eu judicializei, né? O que acontece hoje em dia é isso. Todo mundo, para conseguir, tem que judicializar. Quem não judicializa, ou tira a criança da escola e está sujeito a várias penalidades, né? A mãe não leva a criança para a escola. E quem consegue é porque judicializa, porque a DRE diz que não tem para todo mundo, né, o cuidador. Imagina um autista, né, que não consegue ficar parado na sala, né, que precisa se regular com aquele monte de criança, 30 crianças, um professor, e o professor fica de mãos atadas, né, ele não consegue. Quando a mãe chega para mim para dizer, olha, a professora falou que não tem como ela cuidar de 35 crianças sem o cuidador. E aí eles pedem, a escola faz o pedido para a DRE, só que eles falam que não tem para tanta demanda, não tem todos os profissionais para toda a demanda que tem, né? Isso que precisa E é obrigação, Está em lei. É obrigação, e essa questão de verba, né, é muito importante, porque eles eles precisam aumentar e eles querem cortar, né, a política de sucateamento, né? De cortar a verba, de mecanizar. Então, quanto mais mecanizar, quanto mais criar para apertar parafuso, tá bom, né? Agora, quanto mais educar para pensar, então a própria escola, ela precisa de mais verba, a educação precisa de mais verba. E precisa rever esse orçamento, colocar a educação como prioridade, para começar a ter inclusão para nossas crianças. Porque isso que ela falou não acontece. Muitas mães não sabem que podem ajuizar, né? E as que sabem que podem ajuizar, tem que ajuizar, porque senão você não consegue. Tem escolas que tem políticas dentro das escolas, que a escola já briga junto, que já constrói isso em conjunto, mas infelizmente, né, tem escolas que não. Isso tinha que ser muito amplo. Não basta estar na lei, né? Porque nós
Nós temos casos práticos, né? Por exemplo, no âmbito da rede estadual aqui de São Paulo, tem lei já prevendo essa limitação do número de alunos por sala de aula com alunos com deficiência, e lei inclusive de autoria do deputado Carlos Janazzi, e aí a escola do Estado não dá esse suporte, e os pais são aconselhados a ir para o Ministério Público, a Defensoria Pública, buscar o seu direito, né? E a escola é obrigada a dar suporte a essa demanda da mãe, do pai que procura a escola. Então, tem que fazer o processo legislativo, colocar na lei e fazer cumprir a lei, né? As leis têm que ser cumpridas. E a gente está falando aqui do orçamento, né? Então, a obrigatoriedade aqui no município é de 25% do orçamento, né, de 60 bilhões ser destinado à educação. A gente tem acompanhado na mídia aí um processo, uma discussão de retirar a obrigatoriedade dos gastos com educação e saúde, né, no governo federal. Então, isso é um absurdo completo, né? Se a gente está com problemas hoje com 25% da verba aplicada à educação, imagina não tendo obrigatoriedade nenhuma. Então, isso é um absurdo completo. E a gente tem que lutar por mais verbas para a educação, né? Vocês já sofreram ou já observaram situações de preconceito de pais que são contra essa questão da educação inclusiva, pais que não tenham filhos com algum tipo de deficiência? Já aconteceu isso? Já na minha escola não, mas eu já escutei relatos que os pais fizeram baixo-assinado, os pais com crianças sem deficiência, fizeram baixo-assinado para tirar o filho autista da sala de aula, da escola. Isso aconteceu na escola estadual. E foi feito todo um movimento, foi levado isso para o Ministério Público, mas isso acontece constantemente nas escolas. Infelizmente, a nossa sociedade ainda é preconceituosa, né? Por isso que é importante ter essa educação inclusiva, porque as crianças vão crescer com esse olhar, né, para as diferenças, né? Então, os adultos hoje têm muito preconceito. As crianças vivem ali, eles não olham meu filho como um cadeirante, eles olham o Gabriel, né? Eles olham para o Gabriel, antes de vê-lo, antes de olhar para a cadeira de rodas dele. Mas, infelizmente, o adulto, o pai, muitas vezes fala que aquele aluno diferente na sala de aula vai atrapalhar o ensino da criança, do filho dele, né? Então, essa é triste, a gente vive ainda isso. E aí tem um papel fundamental essa questão da informação, né? Esse trabalho, esse ativismo que a Viviane faz também. Porque quando a gente fala do incluir, a gente tem que perceber que o próprio sistema, né, descarta. Nós somos educados para descartar o que nos serve. E essa leitura de que o diferente não serve, que é implantada socialmente. Então, não é culpa da pessoa que exclui, a culpa é da forma que ela foi educada. Porque, né, o Estado, ele por si só, por falta das políticas, nessa gestão atual, a gente percebe isso com a questão da educação domiciliar, né? A questão da educação domiciliar. Porque eles acham que a criança diferente, ela tem que ficar em casa, escondido, igual era antigamente. Lembra na nossa infância que a gente nunca viu uma criança cadeirante ou com divergência neurológica na escola, as mães tiravam. A gente não lembra, eu tenho uma prima minha que, né, ela tem a minha idade, ela não estudou, porque infelizmente a escola não tinha preparo. Eu vivi isso na minha casa, na minha família. E hoje as irmãs, elas são educadoras, elas lutam pela inclusão também. Mas eu cresci com isso. E hoje eles têm proposta de fazer exatamente isso. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de educar, né, domiciliarmente uma criança especial, porque entra a questão dos manicômios, as questões dos preconceitos, né, questões relacionadas à exclusão dessas pessoas, né? E essa questão também da escola especial. Manda para uma escola especial, lugar de criança. Eles falam especial, eu não uso o termo especial, eu uso o termo diferente. No lugar de criança especial, na escola especial, não. O lugar de toda criança é na escola, né? E onde ele vai ter referências, exatamente, né? Onde ele vai poder se construir como ser humano, onde ele vai poder se construir como indivíduo. E esse modelo, né, que a gente ouviu, vamos educar para fazer número, para produzir.
Não, mas eu tenho que ser educada para se construir socialmente, porque a escola é uma micro-sociedade. Tá certo. Né? A gente está falando da informação, né? O Felipe falou da informação que é importantíssima, e é importantíssima. Aqui a gente está vendo 2 exemplos, né, de 2 mães que podem nos dar o depoimento de que é sim possível fazer uma educação inclusiva, com qualidade, né, dando um futuro promissor para os seus filhos, né? Sim, e as pessoas têm que saber disso, as mães que têm filhos com deficiência têm que saber disso, e é importante essa colocação delas aqui. Falta a sensibilidade do poder público olhar com mais atenção para a educação inclusiva, colocando mais recursos, mais profissionais, e a gente ter uma cidade mais justa, né, mais igualitária. É muito importante para esse fortalecimento, né, para a gente difundir, né, as informações para as mães, porque é um conselho misto, é um conselho que vai ter mães como eu, como a Viviane, mães que trabalham na educação, profissionais, psicólogos, né? Aquelas pessoas que vão lutar pela inclusão, né? Então, eu achei muito legal essa questão de abrir, de nos dar voz, né? Nós somos voz dos nossos filhos, né? Mas seria importante que todos dessem essa voz para a gente, né? Para a gente formar essas comissões, e daqui que a gente vai cobrar, né? As escolas, o Tá certo. Gente, infelizmente nosso tempo chegou no final, mas eu queria agradecer a participação do vereador do PSOL, Celso Gianazzi, da educadora Viviane Lemos e da assistente social Maria Dias. E também agradeço a você que assistiu o nosso programa hoje. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP, ou um dos nossos canais nas mídias sociais. Até a próxima. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo. Estamos de volta. O programa de hoje discute o direito à educação inclusiva na cidade de São Paulo. Aqui com a gente estão o vereador do PSOL, Celso Gianazzi, a educadora Viviane Lemos e também a assistente social Maria Dias. Bom, a gente acabou falando aqui que o professor não está preparado, que falta uma preparação dos professores. Às vezes acaba até parecendo que o professor é um culpado, mas não, o professor é mais uma vítima de toda essa situação, tá certo? Sim. Isso. Na verdade, o professor é o meio mesmo, né? A gente briga muito para que tenha a formação continuada, né? Sempre contínua, a interdisciplinaridade, porque a gente precisa também, para ter inclusão, de um quadro de psicólogos, terapeutas, né? Pessoas ligadas à neurologia, dando apoio aos professores, dando apoio à escola. Nós temos os AVS, né? Nas escolas, que é o auxiliar de vida de escolar, e os estagiários que dão esse apoio, mas é insuficiente, o número é suficiente, e a gente tem que brigar muito para que o executivo aqui coloque um número maior de profissionais e invista nessa formação, nessa educação continuada dos professores, para que eles tenham condições de dar conta dessa demanda que é imensa, né? A gente estima-se aqui no município de São Paulo que apenas 10% da população com deficiência tem acesso ao currículo, de fato, ao currículo escolar como um todo. Então, esse número é muito baixo. A gente está, inclusive, propondo aí um recenseamento para saber, de fato, qual é esse número, né? Porque a demanda é gigante. Então, se o professor não tiver esse apoio da administração, dessa formação continuada, fica muito difícil ele suportar essa carga imensa, né? Vocês, a Viviane como educadora, né, também a Maria aqui como assistente social, como vocês veem também essa questão do professor? Me entristece. Me entristece porque eu estava lendo o Plano Nacional de Educação esses dias. Sempre é bom a gente ler, né, educação inclusiva. E eu percebo o seguinte, nós viemos de uma educação mecanicista. Nós somos adultos hoje, nós adultos saímos da escola com a educação para produzir para o Estado, né, produzir mais-valia para o Estado, produzir capital para o Estado para a manutenção dele, né? Então a gente estuda, a gente vem dessa máquina, né?
A escola vem sido construída dessa forma nesses últimos 30, 40 anos, para poder gerar dinheiro para manter uma estrutura muito gigantesca. Então, quando o professor ele sai da universidade, a universidade está passando por um processo de sucateamento. A gente percebe hoje todos os cortes das universidades federais. Então, o professor já sai da universidade privada, né? E da universidade federal, das universidades públicas, não tanto, mas das universidades privadas, de formas totalmente despreparado, porque a universidade privada ela também é mecanicista, ela é capitalista, ela vem dessa estrutura. Então, o professor já sai sem formação, assim, para lidar com o diferente. O professor sai educado a ler, a ensinar história, a ensinar geografia, enfim, mas ele não sai preparado para lidar com o diferente. Ele sai para lidar com o educar em si, que é o ler, o escrever, o contar, etc. O processo mecanizado que você falou. E aí, quando o professor chega assim na escola e ele lidar com 35 alunos dentro de uma sala de aula, um com paralisia cerebral não verbal e um autista. E esse professor fala assim, o que eu vou fazer aqui? Então, aí você joga toda uma carga em cima do educador. Aí o educador ele tem que lidar com 35 crianças, com a potencialidade dessas 35 crianças, sendo 2 delas que tem que ter um olhar mais cuidadoso. Aí esse professor tem um estagiário, que também vem de uma formação mecanicista, vem um AVE, que é um AVE geralmente para a escola toda, ou 2, né? Então tem essas deficiências. Então, por isso que eu falo, quando a gente vai discutir educação inclusiva, que tá embrionário, é um processo que tem que ser construído, muita discussão. A gente tem que ir lá atrás, tem que mudar a formação do professor. O professor tem que olhar para o educador com mais carinho, com mais cuidado, né? Tem que ter um olhar para o educador, para esse educador conseguir ter um olhar e alcançar. Porque a escola pode ter toda uma estrutura física, que não tem, né? Infelizmente. Sim. Mas ele não tem uma estrutura política e pedagógica adequada. Como que o professor vai ser responsável por fazer relatório desses 35 alunos, lidar com 2 alunos? É nulo, então não tem como incluir, não tem como praticar a inclusão. Muitas vezes tem várias questões sociais ali dentro da família, né? Sim. Que muitas vezes a escola cria essa barreira. A escola não abre as portas para a família, porque a família é a família que vai dizer como que aquela criança se alimenta, como que ela se comunica. Sim. E não sei se está dentro do projeto pedagógico da educação inclusiva, mas em poucas escolas hoje abre o espaço, abre a escola para a família, para trazer esse aluno e mostrar realmente o que tem ali de especificidade dentro daquele aluno. E isso é muito importante, né? Você olhar a criança dentro das suas questões sociais, né? E criar a condição, né, estrutura familiar, ver como é que está essa estrutura familiar para cuidar para incluir realmente esse aluno, né, junto com sua família. Isso também é importante, né? Vereadora, a educação é uma bandeira muito forte do seu mandato. Eu queria que o senhor, quais os projetos do senhor para essa questão da educação inclusiva? Então, como assim, realmente é a principal bandeira, né? Nós acreditamos que a educação é a principal ferramenta de transformação da sociedade. Sem educação, a gente não caminha para lugar nenhum. E a educação inclusiva é um foco principal também do nosso mandato. Nós apresentamos, como eu falei, o projeto com limitação do número de alunos por sala de aula, com alunos com deficiência, e também sem deficiência também. A sala que não tem aluno com deficiência também tem um número reduzido de alunos, que é sobrecarregado, o professor é sobrecarregado. Além disso, nós também, olhando para o lado das mães, dos pais, nós apresentamos um projeto que reduz a carga horária, né? Porque só quem é mãe, quem é pai, que faz o acompanhamento dos filhos com deficiência, sabe a dificuldade que é. Então, no âmbito aqui no município de São Paulo, nós apresentamos um projeto que diminui a carga horária de trabalho dos servidores públicos, né, com filhos com deficiência. Além disso,
também, que aumenta também a licença maternidade, né, para filhos e filhas, né, com deficiência, dos servidores públicos também. A licença maternidade passa de 6 meses para 12 meses e paternidade de 6 dias para 3 meses aqui também no município. Então, são ações que vão em paralelo, né, com essa ação mais pedagógica, mais voltada da escola. Então, e além disso também, a gente está criando aqui, né, juntamente com as mães, com os ativistas, o Conselho de Acompanhamento, né, da Educação Inclusiva aqui no município de São Paulo. A gente vai jogar luz nesse problema aqui e fazer esse acompanhamento assim, muito de perto das questões aqui das escolas do município de São Paulo, da acessibilidade, dos aspectos pedagógicos e de todo esse acompanhamento da educação. Diante de toda essa realidade que vocês trouxeram aqui para a gente um pouquinho, como que os pais, principalmente, podem combater tudo isso que eles observam no dia a dia? É possível denunciar? O senhor acha que tem um projeto de lei também voltado para essa questão, né? Isso, nós fizemos também, já está em andamento com muita adesão, é o Disque Inclusão, né, que os pais e mães que têm problemas, têm esse relacionamento com a escola, acabam ligando aqui para o nosso mandato e fazendo as suas queixas. A gente tem resultados já positivos de fazer com que efetivamente a inclusão seja realizada aqui no município de São Paulo, né? São poucas escolas que têm realmente uma política efetiva, pouquíssimas escolas. Então, a gente vai forçar que a administração, que o prefeito aqui, Bruno Covas, cumpra, né, cumpra a lei e faça de fato a reposição e a lotação de servidores, de concursados, para que acompanhe mesmo a educação inclusiva, tenha profissionais qualificados para isso e números suficientes também, né? Porque a gente está falando aqui, não tem números suficientes de servidores que deem conta dessa demanda aqui no município de São Paulo. Então, nós estamos com essas ações aqui na Câmara Municipal. Qual que é a realidade atual do filho de vocês hoje na escola? Lá na escola do Raul estuda na MF Bernardo O'Higgins, né? E nós temos um trabalho de militância e um trabalho que está sendo construído ao longo de 3 anos, questões relacionadas à inclusão. As questões são discutidas diariamente, a escola, ela linka, né, ou procura linkar a comunidade, sempre leva a comunidade, porque esse modelo de educação que a gente tem que construir, né, não só pedagógico, quando você fala de inclusão, você tem que fazer um link social, tem que falar, ou como a Maria falou, tem que trazer a família para dentro da escola, conhecer as potencialidades dessa criança, trabalhar essas potencialidades, né? E lá no Bernardo, eles procuram, né, um trabalho que a gente já constrói lá, sou do Conselho de Pais e Mestres lá, então a gente já constrói essa militância, já tem 3 anos, então questões da luta, da adaptação pelo currículo pedagógico das crianças, porque além de ter um especialista, tem que adaptar o currículo da criança, ele tem que aprender o conteúdo de forma adaptada, é um direito dele, é uma lei universal. Tá legal. Bom, a gente vai fazer mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, até já.